Cirlei, Oi. aqui na página 7, dentro desse tema que você está comentando em limites, né, que a gente deve colocar os filhos, Aham. tem um item que você coloca ali, os resultados limites aplicados de maneira coerente no estilo de educação francesa. Você pode comentar? Posso sim, Neida. Foi uma ideia que, inclusive, vou até falar desse detalhe que a própria Neida, né, que me acompanhou aqui no Verbete, ela me mandou esse link. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo esse livro, né, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha, que é da Pamela Druckermann. Eu até falei para ela. Aí eu falei para ela, nossa, que sincronicidade, né? E foi no mesmo dia. Aí eu falei para ela. E aí o que tem a ver aqui? Essa autora do livro, Pamela Druckermann, ela é uma americana, vou mostrar ali. Ela é uma americana que foi morar na França, né? Casou e aí engravidou. E aí no processo dela da gravidez, ela percebeu que ela engordava, ela comia, ela fazia um monte de coisa e as mães lá, grávidas também, ela observava tudo ali, né? Toda bonitinho, comendo aquele, do mesmo jeitinho, né? E aí ela começou a observar esses comportamentos. Logo depois, então, ela teve o filho dela e começou a observar as crianças, como é que os pais franceses educavam as crianças. Então, ela observava que as crianças se comportavam muito bem, sentadas à mesa, comendo verdura, tudo bonitinho, né? E isso chamou bastante a atenção dela. E aí ela foi verificar o que é, né, o que os pais fazem, como é que eles impõem o limite. A gente sabe assim que a França tem todo um processo de influência pessimista, né, tem uma coisa assim bem complexa. Mas e ela começou a comparar então essa educação francesa com a americana. Principalmente que as crianças americanas, né, a gente percebe assim que é bem complicado, os pais permissivos, sem limites, os pais não sabem o que fazer com elas. E aí ela observou que não, mesmo, né, as crianças tendo aqueles comportamentos, os pais também tinham um amor, um afeto com aquela criança, né? E ela foi pesquisar então para ver o que estava acontecendo. E ela verificou o seguinte, que a imposição de limites dos pais franceses, ela é desde que a criança é ali bebê 4 meses. Então a criança chora, né, mas ela dorme ali no berço e se acostuma com aquele berço, com aquele quarto, com aquele local desde bebê. Ela está ali desde bebê e ali fica. E em parte da alimentação também, regrada e sempre na hora certa, né, as 4 refeições diárias, sempre, né, daquele jeito. E aí ela teve esse interesse, fez o livro e observou outro detalhe também em relação ao TDAH, né, comparando com as crianças americanas, que uma média de 9% das crianças que são diagnosticadas são medicadas, enquanto que as francesas, elas são apenas 0,5%, né, recebem o medicamento lá do TDAH. E o francês também, ele não usa o DSM, ele usa uma classificação lá deles própria, que é renovado. Então não tem aquela cultura de patologizar, né, a criança nem de medicar. E observam também que a questão do TDAH não é um processo biológico, né, ali, não é um processo cerebral, não é, mas também mesológico ali de todo um processo de educação. Então, vem bem sobre isso. Né? Eu faria uma parte aqui sobre a educação francesa, Sim, que senão a gente com fica certeza. pensando que é um modelo internacional. Não é modelo, gente. Não é. Até outro dia, eu pensava, eu morei 5 anos lá. Eles praticamente trancam as crianças no armário durante todo o período escolar. Você não vê. Então, as crianças... Outra coisa, é tratado como adulto, mas de uma maneira que não é positiva, porque fala com o bebê como se fosse um adulto. Então, o tempo todo essa relação é assim, quer dizer, nunca se acomoda à condição do nível em que a criança se encontra. Isso exige muito das crianças. Por isso, lá a gente observa assim, Cília, pelo menos na minha experiência. A minha filha fez lá todo o primário. Até a adolescência, a pessoa é normal, ela faz tudo até com bastante infantilidade. E depois, quando ela entra no segundo ciclo, ela vira adulto de uma hora para outra, fica um senhor, várias de terno, umas coisas assim, bem
é tudo muito marcado, é tudo muito cortado, não permite o que a gente tem aqui, a espontaneidade do jovem, depois da pessoa de 30 anos, na faixa de 40, lá parece que tem uma coisa assim muito delimitada, e essa formatação também não é benéfica. Eu acompanhei a minha família francesa com os 2 filhos, um deles aqui era meu companheiro, e a gente observa que é uma forma de educação que nem sempre também vai ajudar, porque passa diretamente da liberdade para a repressão. A liberdade de expressão vai até uma idade. Depois dali, não é mais permitido a pessoa se apresentar com o mesmo temperamento. Então, ela acaba camuflando aspectos da personalidade que trazem problemas mais tarde, né? Eles são outra coisa. Às vezes, se deixa, é capaz de não se deixar o cachorro cuidar do cachorro, mas a criança e o carrinho ficam do lado de fora. Já vi isso muitas vezes. Tem esse mito francês. Você entendeu? O cachorro entra onde o cachorro vai, a criança não vai. Então, até no restaurante, os restaurantes que liberam para que o cachorro fique lá do lado. Então, há uma inversão de valores nesse sentido também, que cria certa... Há de se considerar. Por exemplo, nunca me perguntaram qual era a idade da minha filha, o que ela gostava, mas quando eu tive o cachorro, todos me paravam e perguntavam o que ele come, ele dorme bem. Eu comecei a achar tudo muito estranho a partir daí, porque há uma inversão absoluta de valores. Então, existe esse detalhe, porque no cachorro você manda, deita, come, faz isso, faz aquilo. E com a criança nem sempre dá certo, né? Ela fala assim, para amenizar esses aspectos franceses, né, ela introduz bastante livros, literatura, né, histórias ali americanas, assim, para amenizar um pouco isso, né? Enfim, mas ela tem essa busca do caminho do meio, né? Quem sabe no meio. Malu, eu só queria Agora, fazer um contraponto. verbitógrafa. Dulce, eu só queria fazer um contraponto porque me chamou a atenção que eu vi uma reportagem que eu mandei para ela, que assim, ó, não é fazer apologia pelo processo de educação francesa, mas é porque falavam assim, ó, que os americanos, eles medicam a criança para não ter aquele comportamento hiperativo, fica quietinho, então, não trata como criança, mas da medicação. Lobotomia química. Isso, né? e aqui a educação francesa é diferente, pelo menos que nesse ponto, né, não medica. Trata, dá limites para a criança até que, se precisar, né, se for constatado que ela tem TDAH, aí seria o caso, né? Mas é mínimo, a taxa é mínima. E o percentual de crianças que usa Ritalina, que é aquela medicação bem comum, é altíssimo nos americanos. Então, nesse contexto que a gente colocou essa... Entendi. Tem uma pergunta aqui, a verbetógrafa, sobre qual o papel do pai frente à responsividade materna. É fundamental, né? Aí vai muito da mãe inserir o pai nesse papel também. Né? Meu marido está aqui do lado também, né? E Respingou. Respinga. Mas é importante porque também tem muito isso do marido, do pai achar que algumas coisas é a mãe que tem que resolver, né? Desde ali dos primeiros cuidados, né? E os outros. Então a gente vê muito em reunião de escola, só tem mãe, tem mãe. Né? Então, lá na clínica mesmo, a maioria do trabalho que a gente faz, as mães é que vão. E quando a gente pede para o pai vir, né, é uma dificuldade bem séria. Então, é importante. Quer falar? Eu queria colocar aqui, porque isso é uma coisa que é interessante. Ela até colocou aqui na quinta linha, eu ia pedir para ela expandir, a quinta linha de baixo para cima na fatologia. Né? É exatamente o equilíbrio entre os direitos e deveres dos pais, né, e a promoção de condições do entorno familiar, permitindo o desenvolvimento do equilíbrio da inteligência emocional, no caso dos filhos. Né? Então, o que eu vejo, isso que ela está falando, tem a ver também com essa banalização que está sendo discutida aqui. Eu me lembro que ela trabalhava, e quando foi para ela, ficou grávida do Augusto, que nós casamos e tal, nós entramos num acordo. E isso, até certo ponto, na sociedade moderna, isso é até estimulado e exigido da figura paterna, né, do provimento e tal. E com o feminismo, com o desenvolvimento do feminismo de 60 e tantos para cá, e a inclusão da mulher no mercado de trabalho, esse desenvolvimento, essa progressão, né, da mulher de uma maneira que ela era só mãe, e ela passou a ter assim, um status mais que igualitário com relação ao homem no mercado de trabalho e tudo mais, a maternidade foi sendo relegada a um segundo plano,
mas ao mesmo tempo muito cobrada ainda da sociedade. Mas o pai ficou num papel ainda de provedor. Então a sociedade, ela exige muito isso do homem, né? Só que as duas coisas, a maternagem e a constituição da família e essas condições, essas promoções das condições do entorno familiar, para que haja o desenvolvimento equilibrado emocional da criança, elas são tanto quanto incompatíveis nesse ritmo moderno que nós vivemos hoje. Então a mulher, ela quer trabalhar fora, ela quer ganhar a mesma coisa que o homem, ela quer fazer doutorado, quer estudar, quer isso, quer aquilo, e ela quer ser mãe ao mesmo tempo. Só que ela vai ser mãe, mas ela não vai praticar a maternagem em alto nível, né? Então nós entramos num acordo, assim, eu estava começando a minha carreira profissional, eu disse, olha, eu venho de uma família que ela era patriarcal, eu digo, olha, você tem que cuidar, nós vamos ter que cuidar dos nossos filhos, porque eu não quero babar cuidando deles, né? Lembra que nós tivemos essa conversa? Eu disse, eu vou me virar, mas assim, nós temos que dar o melhor para os nossos filhos, e o melhor, até eles terem condição de ter algum entendimento, é a gente ter pelo menos você orientando dentro de casa e tal. Alguém tem que sair para ganhar dinheiro e alguém tem que cuidar, fazer a maternagem. Quem estava tendo neném era ela, né? Isso pode ter sido até uma atitude machista a princípio, mas a minha ideia não foi essa, de me eximir foi exatamente de dar as condições para criar um entorno familiar que estivesse em suporte, porque uma coisa que eu sempre questionei foi 2 meses de idade o neném vai para a creche. Isso eu acho péssimo, isso daí. Então, as feministas que defendem isso, me desculpem, mas eu acho que isso vem exatamente de encontro a essa maternagem, né? Então, a gente sempre procurou realmente criar essas condições, né? E eu acho que isso é dever do pai, nesse contexto. Então, agora, por exemplo, que já, não de agora, mas de um tempo para cá, em que já há condição, eles já têm mais maturidade, já conseguem se gerir sozinhos, já andam sozinhos, já vão para a escola. Então, ela pode se liberar mais então, ela me deu um apoio num sentido e a gente está tendo que ter a retribuição agora. Mas isso gerou também 2 crianças que eu acredito têm muito mais autonomia, sabem se expressar, todas aquelas condições que ela colocou aqui agora, né, como fruto dessa maternagem mais segura, desse apego seguro que ela desenvolveu com as crianças. Eu gostaria de fazer um contraponto, que é o caso do nosso voluntariado conscienciológico e educação. Eu vejo assim, eu comecei há 27 anos a trabalhar com a conscienciologia, praticamente 30 anos, da mesma forma, quer dizer, desde o início era o mesmo tempo que eu dedicava e da mesma maneira. É um enfoque desse trabalho. E isso é um prejuízo no sentido maternal até certo ponto, porque você vai ser ausente vamos dizer, não é por causa só do seu trabalho, é pior. É por causa de um trabalho onde você nem ganha dinheiro. E isso é muito mal visto, não só pelo filho, como pela família. Então, o inimigo público número 1 vira a conscienciologia, para aquele filho pré-adolescente, adolescente, até ele chegar no que ele está agora, né? Eu atravessei os últimos praticamente 30 anos dentro desse contexto, é um outro depoimento. Então, além de ser um trabalho que deixava ausência, ainda era um trabalho não remunerado. E a família, então, cobra junto com o filho, como é que você vai se ausentar, fazendo itinerância, trabalhando. E eu te digo que também vale a pena o investimento, para que mães que estão vivendo essa situação não tomem isso como um problema. Por quê? Demora, não vou te falar que é um investimento de médio para longo prazo. Mas por que ele vale a pena? Porque você vai dar para aquele filho uma mãe melhor do que quando começou. E de maneira muito mais evidente, porque os valores que você usou, os princípios intermissivos e tudo mais, eles têm um peso tal na vida daquele jovem, daquela criança e depois do adulto, que vai ficar uma marca indelével. Eu estava olhando a Jussara fazer o comentário dela, que valia a pena, que tinha essa condição. Eu gostaria de dar esse depoimento. Essa semana eu ouvi assim, mãe, se não fosse aquelas suas sábias palavras naquela época, eu não teria feito daquela forma. Ganhou. Já não precisa. Não precisa mais ter Dia das Mães, não precisa ter nada disso. Você tem, então, o retorno é um outro tipo de retorno, porque aí passa a compreender os motivos pelos quais aquele investimento. Outra coisa, a vida da mãe é só aquela que ela está tendo naquela hora. O timing do filho é diferente do timing da mãe, então, ou do pai.
ele tem mais pressa, ele está amadurecendo, ele está envelhecendo. Então, ele precisa cumprir com certos processos das PROECs, que o filho tem toda a vida para resolver, até para mudar de opinião a seu próprio respeito. Então, eu vejo que também tem esse aspecto, e as nossas mães, na conscienciologia, pais, passam por esse processo que ele é crítico. Eu acho que eu fiquei mais ou menos doutora nesse sentido. Eu fiz especialização, doutorado, pós-doutorado. Alguma coisa tem para oferecer, porque você vê o início do processo, como é tumultuado, quantos conflitos, e depois, ao longo do tempo, como isso vai limpando, e como você faz um adulto mais forte, mais preparado. Então, também é um investimento que vale a pena. Porque, sem dúvida, né, essa questão da abordagem do voluntariado na conscienciologia é um contraponto e tanto, porque o que a gente vê, como ele próprio colocou, e assim, na minha experiência, não como mãe, que eu não sou mãe, mas enfim, na Socin, que eu trabalhei muitos anos no meio de empresas, enfim, aonde hoje em dia tem toda essa corrida profissional das mulheres, né, conforme você colocou, competitividade, ambiente ultra hostil, enfim. E a gente vê justamente essa questão da maternidade colocada em segundo ou terceiro, enfim. E eu também questiono, eu acho que é uma coisa para as mulheres realmente pensarem, porque, claro, a pessoa, a consim mãe, num ambiente hostil empresarial, fica muito mais difícil ela atender dentro de um conceito, por exemplo, do que você coloca de responsividade. Né? É possível, mas a gente sabe que fica mais difícil, exige muito mais maturidade. Né? Não sei o que você pensa. A Mala falou da questão da família, né, que está dentro, que está dentro da conscienciologia. Eu vejo assim, o nosso ponto forte enquanto família foi estarmos todos assim estudando, né, as ideias de ponta da conscienciologia, e um pode dar apoio ao outro em relação a isso, né? Então, eu vejo que todo o nosso trabalho no voluntariado, né, nas nossas conquistas pessoais, né, porque o voluntariado vai te cada vez colocando, né, para você superar em algum ponto, algumas coisas. E isso vale muito de apoio no trabalho que a gente tem para fazer dentro da nossa linha da PROECs, do uma mini peça. Então, isso vai ampliando cada vez mais, né, a gente entender o processo um do outro. E quando você conheceu a conscienciologia, eles já eram... Os dois já eram nascidos e tudo. E como foi essa... Se houve, eu imagino que tenha havido uma transição, uma recolocação sua, uma nova postura, conhecendo a... Como é que foi isso? Bem interessante, porque principalmente o Antônio Augusto participou muito disso. Nós fizemos o primeiro CIP juntos, ele tinha 10 anos, e logo em seguida nós fizemos o curso de imersão lá em Saquarema, o ECP1, os dois juntos também. E logo em seguida, o ECP2, fizemos um atrás do outro, isso em 2008, em abril de 2008. Logo em seguida, nós, então, estávamos de mudança para Foz. Então, esse fluxo a gente está seguindo até hoje, né? Porque a gente entrou em todo um processo de mudança, de voluntariado, né? De docência, e então a gente foi assim bem... tsunami, que até foi falado hoje, né? Interessante. Bem interessante. Cirlei. Oi, aqui, ó. Eu tenho uma casuística que vem bem a cair bem sobre esse tema, que é uma família brasileira que foi morar nos Estados Unidos há alguns anos, vão fazer toda a mudança e estão vindo de volta porque eles não estão conseguindo controlar, digamos assim, os filhos lá, né, pelo sistema, pelo entorno, né, que a gente sabe, os americanos. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa situação da formação da responsividade, se ela é intraconsciencial, ou as influências que a mãe sofre do meio, ou da cultura, né, em relação a mudar, porque... Eles estão lá, estão se achando incapazes agora de manter a educação. Então, vão voltar para o Brasil, porque aqui eles acham que é mais fácil, né? Então, assim, a questão da cultura, ou das famílias amigas, às vezes, que influenciam
Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? O importante, eu vejo assim, que esses pais, eles realmente têm que buscar uma ajuda, né? Ou seja, com amigos, ou seja, com um profissional, se isso foge, né, das mãos dele, do controle deles. Mas o que a gente observa é que alguns pais, eles acabam repetindo aquilo que, na verdade, eles não tiveram. Ou se tiver um ambiente muito repressor, né, uma educação autoritária, eles acabam repetindo essa agressividade com os filhos. Ou também eu vejo assim, se tiver um ambiente tão repressor, eu já ouvi isso, né, de alguns pais. Eu não quero tratar os meus filhos como eu fui tratado. Né? Então passou daquela coisa assim de muita repressão para zero repressão. Né, o meio termo, a inserção do limite, né, ou a questão de dizer não, né, que é uma arte dizer não, né, acaba sendo incorporado por esses novos pais, assim como, não, eu quero dar liberdade para o filho, né, e não ser tratado como eu fui tratado. E aí vem um processo assim desses novos pais não terem uma identidade de pai, né, e não saber como impor os limites aos filhos. E aí acaba fugindo do controle mesmo. Né? A minha geração é mais ou menos essa assim. Meus pais, ou pessoas assim da idade dele, criaram os filhos com muita repressão, porque não tinha questão de... Não sabiam educar, então não pode fazer, era a maneira que eles conheciam, né? A minha geração já veio assim, eu não quero passar para minhas filhas a maneira, né? Então ficou assim, meio perdida. Né? Então, assim, era o não, mas o não daqui a pouco já passava para o sim, e assim foi. A gente foi aprendendo, né? Agora, eu já noto, na geração da minha filha, ela sabe educar muito mais filho do que eu soube. E eu digo, olha, qual é o exemplo que ela teve, né? Eu dizendo não e às vezes sim, às vezes, sabe, assim, meio... Ela sabe dizer eu não, e ela argumenta aquilo e eu estou aprendendo muito com ela nesse sentido, como que ela sabe fazer isso? Já é mais segura, né? Vai dizer não, sabe por que diz o não, e manter. Tem o curso, mas também tem a tua própria aprendizagem, porque a avó, ela é diferente assim, em lidar com o neto, né? E tem um pouco, sim, do que você passou para ela. Né, acaba tendo, sim, que ela incorporou, e tem todo um processo também de distância, ela fica muito mais, né, preocupada com ele, né. Mas na questão dos pais, a criança fica perdida a hora que o pai não sabe, né, ou se diz não, depois desmente, ou um fala uma coisa, o outro vem e desmente também. Então ela acaba entendendo que, nossa, aqui eu tenho um processo de barganha, aqui eu quero lucrar com isso. Porque já que, né, eles não se decidem, então, e aí ela acaba, né, crescendo nesse ambiente assim, sem disciplina. Né? Agora tem uma... Quer perguntar? Pergunta você. Só aproveitando aí, quando ali na página 9, quando você cita o item 10, me chamou a atenção ali quando fala em respeito, né? Unindo com a liberdade que acabou de comentar e com o que a colega também acabou de falar. Então, eu não entendi direito se atendeu o pedido e sugestões da mãe, se é sentido profissional, todos os sentidos, porque a gente vê muitos casos de filhos muito mais maduros, né? Hoje a gente sabe, de repente, com um curso intermissivo super, hiper avançado, e às vezes a figura da mãe quer aquele apego, o filho próximo dela. Então, não sei, eu só queria que você clareasse como é que você pensou quando você colocou esse item aí de respeito. Aqui eu estou falando a questão da segurança, né? É quando a mãe impõe essa atmosfera de segurança na educação, nas respostas que ela dá ali ao filho. Então, essa questão de atender os pedidos da mãe vem na questão de respeitar a mãe. Né? É uma questão de confiança e tudo, mas também de não passar por cima da mãe, né? Da autoridade que a mãe se impõe, não com autoritarismo, mas o respeito que ele vai ter à mãe, que ele vai ter à avó, que vai ter às pessoas que são, né, superior a eles, vamos dizer assim, porque, né, nem sempre dá para você
lidar de igual para igual com o outro. Então, tem as questões da subordinação. Então, vem nesse sentido de respeitar mesmo o próximo, né? Mas também de se autorrespeitar. Como a Conscienciologia vê a maternofilia? E você pode falar sobre a maternofobia? Maternofilia. Bom, alguém tem uma ideia como a Conscienciologia vê a maternofilia? Não sei, assim, em geral, né? Assim, ninguém aqui está fazendo ódio à maternagem, à maternidade, né? Assim, em geral, né? Colocado pelo professor Valdo, já escrito, é que a condição do intermissivista, em geral, o intermissivista tem uma proexis, em geral, prevendo outro tipo de GESCOM que não, outro tipo de maternidade, de gestação que não a humana, tá certo? É a maternagem racional. Que é a gestação racional, consciencial, né? que a gente chama de GESCOM, né? Não é filia nem fobia, é o posicionamento em geral da Conscienciologia, porque a gente entende que a pessoa que já foi levada, né, encaminhada para um curso intermissivo, ela estaria numa situação já de ter superado aí a condição mais comum de necessitar desse tipo de convivialidade enquanto mãe, enfim. Agora, gente, isso não é uma regra, né? Não. Claro que tem casos e casos, né? O próprio professor Valdo, ele já na adultidade, ele casou, teve um filho para fazer uma assistência, né? O que eu acho que é o mais sério da Conscienciologia é essa condição da interassistencialidade em primeiro lugar. Qual é a melhor maneira e a condição mais madura de você assistir mais pessoas na melhor condição possível, que não necessariamente a maternidade. Então, assim, em tese, né, essa questão da filia ou da fobia, ninguém tem fobia à maternidade, mas também ninguém tem um apego à maternidade, tá certo, professora Cirlei? Agora, é lógico, a pessoa, no caso de vocês, né, eu não tenho, assim, acho que ninguém teria essa competência para ver o que seria melhor, cada um que tem que ver. Mas, por exemplo, já estava estabelecida a situação, né, a família constituída e tal. Onde que entra o papel da Conscienciologia nessa condição, né? De estruturar e de fazer ajudar nessa harmonização melhor possível de felicidade familiar, vamos dizer assim, de evolução. E aí tem uma preocupação que da família. Nessa condição a pessoa fala, caramba, não vai ter mais mãe para ter filhos para parir, né? Quem vai gerar os intermissivistas, afinal, né? Se for nessa linha, nessa né? Mas vendo a tertúlia da professora Lani, né, que é maternagem Lani racional, foi comentado sobre isso. E é uma questão de matemática e lógica, porque quanto mais a consciência evoluir, né, está preocupada com né, questões muito maiores que gerar filhos, né, mas ela vai ter uma mãe que queira, né, estar nessa condição de trazê-la no processo evolutivo. Exatamente, claro. Tem uma questão. Ser mãe de um serenão, né? Tem uma questão aí, tem uma questão importante, né? Você até começou a abordar sobre a questão do seguinte: a pessoa quer ser mãe, qual é a finalidade que ela quer ser mãe? Então, se dentro da Conscienciologia, se a gente quiser fazer uma assistência, a gente torce para que o nosso filho que vai nascer seja uma consréu, do jeito que ela estava falando. Quanto tempo essa consréu vai consumir de você para você poder assisti-la naquilo que é adequado? Então, a pessoa precisa estar nisso aí. Dentro da própria Conscienciologia, a gente vê ali muitas pessoas querendo ter filho. Agora, você está preparado para ter um desafio assistencial desse nível? Você não tem como prever o que vai estar ali acontecendo. Claro. A não ser que seu nível de parapsiquismo seja absurdo, que você seja ali, unha em carne, com orientador evolutivo no dia a dia. Ou tenha méritos para que a coisa seja programada de uma maneira tão matemática, o que não é assim. Então, como é uma loteria extrafísica nesse contexto, você vem
pai e mãe daqueles com os quais precisa mais se organizar e tirar daquela condição em que se encontram. Eu vejo, então, que o fato da pessoa ser um inversor ou inversora dá a ela justamente esse tempo hábil dela considerar esse padrão, porque ela pode agora implementar o resto da vida sem em função daquela consciência que renasceu, dependendo da necessidade daquela consciência. Vamos supor que a pessoa venha numa condição de limitação física ou até mental. Acabou. Então, veja bem, é um risco que a consciência não pode correr. Nós não podemos correr como intermissivistas um risco dessa natureza, porque empregaria todo o seu resto de tempo para aquela consciência, seria uma dependência permanente, e ninguém está livre de ter essa dependência permanente, dependendo do que deixou para trás. Então eu vejo o risco é altíssimo. O fato de ser inversor e poder escolher te dá justamente essa margem de segurança para não entrar numa fria, literalmente, porque é uma fria, e pode ser uma fria para o resto da vida. Você querer ter um filho para preencher um vazio afetivo que você tem, você não está pensando naquela pessoa que você vai assistir. Você está pensando na tua carência. E quantos estão preparados, de fato, para ser pais? Isso é que é mais complexo. Tem um outro viés, Ana, nisso aí também, que é o seguinte. Você falou, quem está preparado para fazer assistência para uma Conselho? O inverso também pode ser uma coisa muito... você tem que pensar, você ter uma consciência mais antiga, um maior desenvolvimento, dentro também, de casa, como teu filho, pode ser um problemão para você. Então, isso eu penso nesse sentido. Quer dizer, você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo ali. E às vezes ter uma Conselho, não, tá, ela é Conselho, mas e ter alguém mais, né, do que você? Os dois são problema, né? O professor Valdo estava falando hoje sobre ele ser problema para a gente. Né? Então você pode ter um filho que seja problema para você, não para ele. Né? Então isso é uma coisa mais séria. Eu seria o problema, de repente. Exatamente. A maior parte da gente não tem organização suficiente para dar conta da própria vida. Se enrola com a própria agenda. Acrescentar mais um é uma responsabilidade e tanto. Agora, inclusive, tem uma pergunta aqui, prosseguindo, né? Ela pergunta, professora Cirlei, na sua opinião, a maternidade pode ser uma parte importante da proexis de alguém? O que você acha? Sim, dentro dessa, né, todo esse debate aí, com certeza, né? Eu penso que foi, assim, a maternidade já estava inserida na minha proex, né? E o quanto que eu auferi, né, relacionada à maternidade. Hoje eu vejo assim que todas as questões do próprio voluntariado, né, e também da faculdade, muitos detalhes que de organização doméstica vem influenciando, né, no meu trabalho. Eu trabalho com a equipe executiva do ECP1, então nós temos uma média de 20 equipes, né, no Brasil todo, que a gente tem esse contato. E o tanto que toda essa dinâmica de logística, de organização, né, eu pude trazer do meu processo de maternidade mesmo, sabe? Da organização doméstica, sabe? De todos os detalhes assim que uma casa, um lar, né, necessitam da gente. E hoje eu vejo que esse processo, ele está tendo um upgrade, né? Todo o processo da maternidade, né? Para uma maternidade muito mais racional, mais de gestações conscienciais, né? E pode ser que, então, numa próxima existência, eu saia dessa pós-graduação para um doutorado, né? Como o professor Valdo falou hoje. Né? Então, de repente... e ela continua aqui, ela faz uma pergunta também, seguindo, né? Qual o nível evolutivo de uma mãe que se dedica inteiramente aos filhos, à casa, à família, aos estudos infinitos, mas por força da sua condição não se dedica a nenhuma profissão? Eu não sei dizer assim o nível evolutivo da pessoa, né? Eu sei assim que ela está fazendo muita assistência, ela está saindo muito, né, do ego dela. E nível evolutivo não tem nada a ver com profissão, não, né? Não tem nada a ver com profissão, nenhuma, né? Óbvio. Pode ser, a consciencialidade da pessoa, né? A gente não pode oferir isso, perguntar para ela. Professora, quando me tornei mãe, minha prioridade era ser a melhor mãe possível.
atividades culturais, criativas em lugar de televisões e jogos eletrônicos. Uma mãe franco-brasileira com as coisas boas que podemos tirar dos dois. Está vendo? Ela está no caminho do meio, hein? Hoje recebo um retorno imenso do equilíbrio e serenidade dos nossos 2 filhos. Depois que conheci a Conscienciologia, a questão de não ter me dedicado a uma profissão virou um enorme autoassédio. Como você se sentia na mesma situação? Pode comentar? Sim, mesmo eu me dedicando, né, período integral aos meninos, né, eu sempre tinha um período que eu não estava com eles. Então, as minhas tarefas eu não deixei de fazer naquele período. Então, a época que nós moramos fora, saímos de Rondônia, fomos para São Paulo, eu sempre tinha algumas atividades minhas, né, ou seja, de exercício físico ou uma pós-graduação que eu estava fazendo lá. Eu nunca deixei de fazer outros cursos, né, naquele período em que as crianças estavam, né, na escola. Então, assim, a gente vai se organizando com isso, né? A gente vai não deixando totalmente. Então, quando vem essa sensação, caramba, não fiz nada, pera lá. A gente né, tem tempo, tem sempre a época, tem que se organizar com isso. Não, daqui a um tempo, eu sei que o Antônio Augusto está saindo de casa já vai, né, vai ter a vida dele. E então, cada vez mais a gente vai ter esse tempo maior, né, que era dedicado a eles, para a gente. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, tem que começar a se preparar assim, né? Então, no meu caso, estou acabando o curso de psicologia. Eu já vou ter um super compromisso aí ano que vem, né, de trabalho. Isso tudo, né, vai muito do planejamento da organização da pessoa, né? Como é que ela quer, aonde ela quer chegar, mesmo sendo mãe, tendo todo o trabalho, o tempo dedicado a isso.